Oi, eu sou a Luba e esse é o Comporta. Hoje é dia de falar de poção do amor, mais conhecido como feromônios sexuais em lêmures. Sim, meus amores, hoje é dia de falar de amor, que a gente tá precisando de coisas boas, né? Mas não é pra esquecer das coisas ruins que estão acontecendo não, viu? Ó, é só pra dar uma relaxadinha rápida e aprender enquanto isso, ok? Vamos então falar de coisa boa, que não é TechPix, apesar de que eu podia ser uma ótima vendedora de TechPix. Infelizmente, eu acho que não vende mais. Pode começar a ligar antes que as linhas congestionem, hein? Então, hoje a gente vai falar de coisa boa, que é sobre feromônios sexuais em lêmures. Sim, lêmures! Vocês lembram dele? A gente vai colocar aqui porque eu dançando, eu me remexo muito, me remexo, eu me remexo muito. Eu me remexo muito, mexendo muito! Eles são, então, primatas endêmicos da ilha de Madagascar, obviamente, né? E não é só uma espécie, não, que a gente vê na animação, né? Na verdade, são quase 100 espécies divididas em 8 famílias de lêmures. Tudo isso aqui só na ilha de Madagascar. E porque eles são arbóreos e noturnos, e eles têm uns olhões, assim, que normalmente são claros, né? Ou laranja, ou branco e tudo mais. Eles têm esse nome, que é lêmure, né? Que quer dizer espírito em latim. Que provavelmente ele deve ter assustado aí umas pessoas só com os olhões, assim, de noite. Enfim, mas hoje a gente vai falar de cheiro. Nossos queridinhos lêmures, na verdade, parece que usam feromônios em várias fases do comportamento social deles, né? Os lêmures, eles vivem em grupos sociais, que tem machos e fêmeas, apesar de que a estrutura social ela é matriarcal. Então, na verdade, é a fêmea, né, que organiza tudo e manda em tudo ali. A definição clássica de feromônio, então, é uma substância que um indivíduo produz, né, e que afeta outro indivíduo da mesma espécie. Esse afetar pode ser mudar o comportamento desse indivíduo, mudar alguma função endócrina nesse indivíduo, ou ocasionar, por exemplo, um comportamento estereotipado, certo? Pois é, esses lêmures, eles têm várias glândulas, né, que produzem feromônio, que produzem cheirinhos e tal. Tem 2 glândulas especificamente que a gente vai falar, que é um par de glândula que fica no antebraço ou no pulso, né, nessa região aqui dos lêmures. Vocês vão ver aqui uma fotinha. Os machos de lêmure de cauda anelada, que é a espécie Lemurcata, né, eles utilizam esses cheirinhos, né, que são produzidos por essas glândulas no antebraço, em conflitos entre machos e machos, né? Então você vai ver esses indivíduos, por exemplo, utilizando esses cheirinhos para marcar o seu local na hierarquia, né? Então quando os machos estão em conflito entre si, eles brigam fisicamente também, mas eles brigam com cheiro também, né? Então o cheiro vai dizer se esse macho é mais forte e tal, dentro dessa hierarquia, né, do comportamento social desses lêmures. E eles podem também utilizar esses cheiros para marcar um território, certo? Essas substâncias, então, elas já foram bastante estudadas no comportamento de comunicação entre machos e machos. E, pelo que eu li, ela cheira bem malzinho. É um cheirinho assim ruim. Tá, mas não é isso que eu vou falar aqui hoje. Na verdade, hoje eu vou apresentar os resultados de um artigo que saiu na revista Current Biology. Eu vou colocar aqui o link do artigo. Esse artigo saiu em abril deste ano, então é uma pesquisa aí novinha. Pesquisadores da Universidade de Tóquio e de Kyoto, que fica lá no Japão, começaram a reparar, estudando esses animais, né, que as fêmeas cheiravam mais os machos no período reprodutivo. Então elas ficavam mais tempo cheirando os machos. E aí vocês vão ver aqui esse vídeo muito fofo dos machos esfregando o rabo dele nessas glândulas que eu falei pra vocês que ficam aqui no pulso e balançando esse rabo, né, pra cima da fêmea. Então ele tá aí dispersando o cheirinho dele em cima dessa fêmea, certo? Muito fofo, inclusive. Esse rabinho balançando. Só que então, a utilização dessas substâncias e tal que os machos produzem para comunicação entre macho e fêmea não foi muito estudada. O que a gente sabe mais, como eu falei antes, é com macho e macho, né? Então, os machos jogando essas substâncias entre si e não no macho
jogando essa substância na fêmea. Então, aí os pesquisadores, eles coletaram essas substâncias produzidas por essas glândulas de 4 machos durante o ano todo. E não é que, na verdade, o cheiro dessa substância na época reprodutiva muda. Ele tem um cheirinho mais doce, assim, mais frutado, mais floral, quase uma análise de vinho, né? Tá lá os pesquisadores com o cheirinho das glândulas, porque no ano todo, como eu falei que o cheiro não é muito bom, né? Ele tem um cheiro mais coráceo, mais amadeirado, mas é bem vinho mesmo, né? Enfim, a questão é que, na época reprodutiva, parece que essa substância, ela muda, né? Se o cheiro muda, provavelmente a composição muda. E realmente a composição dessa substância na época reprodutiva, ela é alterada. E parece que a quantidade de testosterona também faz diferença. Então, quanto mais testosterona, mais frutada ou mais doce essa substância produzida por essa glândula é. Aí, obviamente, os pesquisadores fizeram mais. Eles apresentaram algodõezinhos, discos de algodões com essa substância para 2 fêmeas dessa espécie. E aí eles apresentaram um disco com essa substância da época reprodutiva, com a substância produzida no resto do ano, e um algodão sem nada, que a gente chama um algodão controle, né? Com uma substância que não tem nenhum cheiro. E aí eles viram qual era a preferência dessa fêmea. Dessas 2 fêmeas, na verdade, né? O que elas cheiravam mais. Se elas ficavam cheirando o algodão que não tinha nada, a substância do ano todo ou essa substância reprodutiva. E elas realmente ficam significativamente cheirando mais essa substância que só é produzida na época reprodutiva. Pois é, então esses pesquisadores, eles começam então a pensar sobre a possibilidade dessa substância ser um feromônio sexual, já que ela é produzida apenas pelo macho dessa espécie, ela é produzida apenas na época reprodutiva e ela tem um efeito nas fêmeas, né? Um efeito de mudar o comportamento, se as fêmeas ficam mais interessadas, né, por esse cheiro. Então, tem uma mudança de comportamento dessas fêmeas em relação a essa substância produzida pelos machos. E ela pode, talvez, contribuir, então, para a atratividade dessas fêmeas em relação a certos machos no grupo, né? Mas o importante é dizer que, como eu falei, os experimentos eles foram feitos com pouquíssimos indivíduos. Então, essas substâncias foram coletadas apenas com 4 machos e só 2 fêmeas participaram dos experimentos de preferências. Então, são pouquíssimos indivíduos e a gente não pode falar com certeza ou dizer que isso é uma evidência forte, né? Que essa substância é um feromônio sexual, certo? Mas, por que eu tô falando isso aqui? Porque isso é muito legal, mas vocês não estão entendendo o quanto isso é legal. Isso é uma das primeiras evidências de utilização de feromônios sexuais em primatas, no geral, a primeira evidência mais sólida, né? De que realmente pode ser que a gente utilize, a gente enquanto primatas, né, no geral, feromônios sexuais. Como primatas são animais muito visuais, e a gente normalmente não tem o olfato desenvolvido, apesar de que lêmures têm o olfato muito mais desenvolvido do que os grandes primatas, como a gente, né? Foi sempre controvérsia essa ideia de ir atrás de feromônios sexuais, né? E por que precisa dessas condições específicas, né? Produzir essa substância apenas por um dos sexos ou ter uma correlação específica com o período reprodutivo, fica difícil realmente determinar se feromônios ou substâncias que estão sendo produzidas pelos indivíduos são realmente feromônios sexuais. Então, já teve várias possibilidades de feromônios sexuais em humanos, por exemplo, que é uma coisa controversa, da mesma forma que é em outros primatas. Eu botei até um link aqui discutindo um pouco essa coisa de que talvez a gente possa produzir algumas coisas pelo nosso suor e tal, mas a gente ainda não tem uma evidência sólida, assim, né, de que há realmente uma substância que age como um feromônio sexual, porque a gente precisa realmente conectar com atratividade, conectar com um comportamento diferente ou com uma resposta fisiológica, enfim. A gente precisa de uma correlação muito mais forte, né, e uma explicação do porquê essa correlação acontece pra gente realmente dizer que isso é um feromônio sexual. Mas enfim, a gente tem uma evidência sólida agora em lêmures, apesar de ser bem
restrito, né, esse experimento, então acho que as pessoas vão ir mais atrás e pesquisar mais sobre isso, mas já é muito legal que a gente tenha aí coisas novas chegando, né? Bom, então é isso por hoje, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado dos nossos lêmures, que são nossos coleguinhas primatas, né? Não são tão próximos, mas são nossos primatas parentes. E não esqueçam, então, de curtir esse vídeo, compartilhar com todo mundo que você conhece e que gosta, inclusive, dos lêmures de Madagascar. E não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Você também pode contribuir com qualquer quantia aqui no nosso PicPay. E a gente se vê, então, no próximo vídeo sobre comportamento animal.